Carta de Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo 1. Versículo de número 16. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Enquanto os irmãos acham a palavra do Senhor aí, nós estaremos anunciando aos irmãos, de 23 a 27 de julho, nós vamos tirar uma semana aqui de oração, amém, queridos? 23 a 27, semana toda de oração. É muito importante orar, manter uma comunhão com Deus, estar perto do Senhor por meio da fé, da oração, da busca. Então, 23 a 27, nós estaremos aqui orando. Muito bem, nós vamos ler a palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, versículo 16. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quero meditar com os irmãos nesta noite, num tema, gerando as bênçãos. Queridos e amados irmãos, eu sei que muitos de vocês aqui nesta noite estão cansados, com a vida corrida, alguns levantam de madrugada, quase nem tem tempo para almoçar direito. Quando almoça às vezes falando no telefone, né? Fazendo negócio, correndo, cercando de um lado, cercando de outro. E a vida é assim, corrida, o vai e vem do dia a dia. Mas, dentro desse vai e vem, existe uma grande necessidade em cada um de nós de termos uma postura diante de toda essa correria, desse mundo moderno em que há, dessa tecnologia digital, que muito nos chama a atenção. Desenvolve muita coisa, mas também prende o homem a muita coisa. E qual é a postura que eu quero falar? É que nós precisamos ter tempo para Deus. Nós precisamos tirar momentos mais específicos para Deus. Por quê? Porque é importante. Lemos nesta noite, começando pelo primeiro versículo, que nós não devemos errar. E nós temos que entender que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto. Isso é, vem de Deus Pai. Deus Pai, Pai de toda a criação. Aquele que criou os céus, aquele que criou a terra e aquele que nos gerou. Aquele que nos fez sua imagem e sua semelhança. Então, a palavra de Deus diz que de lá do Senhor, o Criador, vem a dádiva, vem o dom perfeito. Ele também é o Pai das luzes. Foi Deus quem criou todo o luzeiro, né? E também não há mudança, não há variação em Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito. Porque Deus é santo. Porque Deus
é, amados e queridos irmãos, a melhor parte que o homem pode escolher. A gente fala essa palavra parte, mas na verdade Deus é o tudo. Tudo está nele, toda a plenitude, todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda a autoridade está no Senhor. Toda a perfeição está no Senhor. Então veja que, embora vivemos no meio de tanta modernidade, não há nada que se compara a Deus. Não há nada melhor do que Deus. Servir a Deus, tirar tempo para Deus, não é perder tempo, é ganhar o tempo. Você vai ganhar o tempo que você dedicar a Deus. Por quê? Porque Deus é fiel em seu caráter. Deus é santo. Não há mudança nele. Não há variação em Deus. O terceiro versículo que lemos aqui, a palavra de Deus diz: segundo a sua vontade, sendo Deus perfeito, como nós falamos aqui, a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Veja bem, alguns irmãos aqui podem já ter uma caminhada de fé de alguns anos. Outros, talvez ainda não parou para ter uma meditação mais profunda na Bíblia, na palavra de Deus. Então você ainda não mergulhou na palavra de Deus. Você ainda não conhece completamente a vontade de Deus. Mas queremos enfatizar nessa noite que a vontade de Deus é que nós mergulhemos na sua palavra. É que nós nos aprofundemos na sua palavra. Por quê? Porque primeiro, Deus é perfeito. Segundo, tudo foi criado pela palavra de Deus. Deus ordenou. E o Senhor fez céus, fez terra. Nós vemos isso na palavra do Senhor. Tudo foi criado por meio da sua palavra. E o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A Bíblia diz aqui os mundos. Veja bem, irmãos, primeiro Deus criou o espiritual, depois Deus criou o físico. Você vê o físico, os teus olhos veem, mas e o espiritual? O espiritual está em Deus. A Bíblia fala lá em João que Deus é espírito. E Deus tudo criou, ordenou pela sua palavra. E tudo foi criado, gerado, os seres, as constelações, a terra, separação das águas, tudo. Aonde começou a fé? A fé começou em Deus, amém, querido? A fé começou em Deus. Por que a fé começou em Deus? Por exemplo, Deus foi criando as coisas e a palavra de Deus diz: e era bom, e foi bom, e Deus achou-se bom. E a palavra do Senhor diz: e vendo Deus que era bom, Deus também criou o homem. Nós fomos criados por Deus. Ele nos fez. Você é uma criatura do Senhor. Tudo foi criado por Ele. Então nós entendemos de que forma? Pela fé. Pela fé entendemos. Queridos e amados irmãos, agora, como desfrutar de tudo que Deus fez? Por meio da fé. O que a Bíblia fala? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que se use a fé, ande na fé, viva na fé, mergulhe a vida na fé,
para entender quem é Deus, como Deus trabalhou, como Deus trabalha, como Deus age. Por exemplo, se eu for uma pessoa incrédula, eu não vou ler a Bíblia. Se eu for uma pessoa incrédula, eu não vou orar. Se eu for uma pessoa que não acredita, por que viria eu à igreja? Por que estudaria eu a sua palavra? Então, se eu, irmão, não tiver fé e eu não acreditar, eu não vou fazer isso. Mas por que nessa noite eu estou aqui pregando para vocês? Porque já li a Bíblia tantas e tantas vezes. Por exemplo, George Miller leu a Bíblia 200 vezes. Por quê? Porque ele acreditou. E nós acreditamos, e nós estamos aqui porque eu creio. Você que está aqui, você crê? Qual é o motivo? Eu estou aqui porque eu creio. Porque a Bíblia diz, e tenho visto que a palavra de Deus tem se cumprido. Então veja bem, pela vontade de Deus, nós fomos gerados. Pela vontade de Deus, é nos dada a oportunidade. Pela vontade de Deus, nessa noite, você está aqui, tendo uma oportunidade e ouvindo a palavra de Deus. Pela vontade de Deus, Ele te deu uma oportunidade para você orar, entrar na casa de oração e buscar. E agora esse livro está aberto diante de você, entendendo que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio da sua palavra. E qual é a vontade de Deus? Deus quer que a tua fé, ela seja aumentada. Deus quer que a tua fé cresça. Deus quer que você, nós, mergulhamos de tal forma na palavra de Deus, queridos e amados irmãos, que a fé venha crescer em nós. Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha o que a palavra de Deus fala em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, que gerou todas as coisas, também tem o poder de gerar em nosso coração e aumentar e crescer a nossa fé. Quantos creem? Crescer a nossa fé. Amados e queridos irmãos, por tantas vezes eu já leio a Bíblia, e cada vez que lemos a Bíblia, temos uma experiência diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova cada manhã. A palavra do Senhor se renova cada manhã. E a palavra de Deus sempre será pão. A palavra de Deus sempre será alimento. Queridos, todos os dias você se alimenta para renovar as suas forças. Todos os dias você toma café, você almoça, você janta. Você, querido, se alimenta para que você seja fortalecido. É muito importante também que diariamente tenhamos uma boa porção da palavra do Senhor. Para quê? Para que ela alimente a nossa fé. Para que nós, queridos, sejamos todos os dias renovados. É necessário, porque Deus, por meio da sua palavra, além de ter Ele criado tudo, Ele também vai alimentar por meio da sua palavra. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, passarás os céus e passará a terra, mas o que vai permanecer? A palavra do Senhor. Passa o céu e passa a terra, porém a minha palavra não passará. Que vai permanecer a palavra. Então, se a palavra de Deus habita em você, querido, pode ter certeza que a sua fé,
ela vai permanecer. Você vai se manter forte, sadio, seguro. E dentro dessa obra segura na tua vida, olha, meu irmão, você vai ser um gerador de bênção. Você vai ser uma pessoa, por meio da fé, por meio do teu coração aberto, e a palavra de Deus habitando no teu coração, as ricas e poderosas promessas da palavra de Deus, vai gerar na tua vida bênção. Você está vendo talvez o teu filho perdido. Você está vendo talvez algo que fugiu da tua mão e que você já não consegue mais controlar. E como atuar nessa situação? Por meio da fé, por meio da palavra de Deus. O que diz a Bíblia? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jeremias 33, 3 está lá. Queridos e amados, no momento da fé, você invoca a Deus, você clama a Deus, e você ora a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz, se creres verás a glória de Deus. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. A tua palavra diz, o Senhor é o meu pastor. A tua palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua palavra diz, queridos, o Senhor diz, eu creio. No mundo espiritual, o homem é fragilizado. O homem tem as suas fraquezas, os seus atos fragilizados. Mas o que gera poder? O que é poder? É a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é espada. No mundo espiritual, muitas vezes Satanás pode segurar a tua palavra, mas não pode segurar a palavra de Deus, porque ela é a espada de dois gumes. Ela é uma espada que corta dos dois lados. Satanás não pode reter as promessas de Deus. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quem fez a promessa é perfeito. Quem fez a promessa é o Pai das luzes. Quem fez a promessa, querido, é aquele que tem o dom perfeito, a dádiva perfeita. Então, nessa noite eu te chamo em nome do Senhor Jesus. Exerça a tua fé na palavra do Senhor. Abra seu coração. Irmãos, você quer milagre na tua vida? Você quer ver algo de Deus acontecer? Você quer ver mudança? Como você vai gerar mudança? A mudança será gerada mediante a palavra do Senhor, mediante as promessas do Senhor. É assim. Aquela mulher, que o seu irmão estava morto, chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o corpo é de 4 dias e já cheira mal, está decompondo. O que Jesus falou para ela? Se creres, verás a glória de Deus. Quando ela creu, Jesus ministrou, operou, trabalhou. Queridos irmãos, o que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus não volta vazia. A vontade de Deus é soberana. A gente faz muitos negócios, e muitos de nós, ao fazer negócios, a gente dá a palavra da gente, não é isso? Ó, eu te dou a minha palavra.
A gente luta para cumprir a palavra da gente. A gente luta, esforça para cumprir como homem. Eu estou falando para muitas pessoas aqui que são honestas. Você luta para cumprir. O que você pensa do caráter de Deus? O que você pensa da santidade de Deus? O que você pensa daquilo que Deus te prometeu? O que você pensa daquilo que Deus falou dentro das suas escrituras? Vai acontecer, vai cumprir. E à medida que você pratica a palavra, as coisas vão sendo geradas. As bênçãos, elas vão sendo geradas na tua vida. Irmãos, eu tenho 54 anos de idade. Muitas coisas que eu orei, na minha juventude, na minha mocidade, bem jovenzinho, lendo a Bíblia, em oração, muitas vezes em jejum, muitas vezes em consagração, separado da vida secular, reservado até, eu já fui fazer jejuns no meio de mato, em cima de monte, em casa no sítio, em beira de rio, ficar quietinho, orando, ficar assim 2, 3 dias sem falar com ninguém, e orando a palavra de Deus, orando as promessas de Deus. Quando a gente se desliga do mundo secular, não quero agora ficar no mundo secular, eu quero ficar só com Deus. Então, eu posso, já com esses anos que passou, olhar para trás e ver tudo aquilo que oramos, invocamos, pedimos, Deus deu sempre 100 vezes mais. Deus, dentro daquilo que Ele prometeu, dentro daquilo que Ele falou, Ele cumpriu, tem cumprido, está cumprindo e vai cumprir. Amém, meu irmão? Talvez, ainda em alguns pontos, eu não alcancei mais, não é por culpa de Deus, é por culpa minha, porque às vezes faltou mais da minha parte ainda, eu crer, faltou às vezes mais da minha parte ainda, eu aplicar-se à vontade de Deus. Sabe aquele ditado que diz, Deus é bom, Deus trabalha, Deus opera. Às vezes a gente atrapalha. Quando é que eu atrapalho? Quando eu sou ansioso. Quando eu devia crer mais, eu deixo a ansiedade tomar conta da minha vida. Quando eu devia segurar na promessa da palavra de Deus, confiar, às vezes a ansiedade vem e quer dominar o nosso coração. Não é culpa de Deus, é minha, é nossa, é do ser humano. Porque Deus permanece fiel, Ele é perfeito. Deus não se abala. Deus, querido, Ele permanece. Então sua palavra é perfeita. Sua fé pode ser aquecida, aumentada, melhorada, trabalhada. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Como está a tua fé? Você tem se alimentado da palavra? Você observa mais as notícias do Congresso Nacional? Porque você tem uma esperança naquilo? Ou você tem uma fé viva na palavra de Deus? Do que se alimenta a tua alma? Irmãos, a Bíblia ensina que o nome do Senhor, Ele é poderoso
E o nome do Senhor é santo. E Jesus disse: em meu nome. Em meu nome. Vocês vão expulsar os demônios. Vocês vão orar pelos enfermos. E vocês vão falar novas línguas. Jesus disse isso em meu nome. E nessa noite nós estamos aqui em nome de quem? De quem? Eu estou aqui em nome de Jesus, mediante a sua palavra. Meu irmão, Deus é fiel à sua palavra. Então, nessa noite, eu quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte: olha, ore a palavra de Deus, olhe para os seus problemas e diga para os seus problemas: você não é maior do que a palavra. Uma ordem de Deus muda para sempre a história de uma pessoa. Uma pequena ordem de Deus para um exército. Perguntaram para a rainha da Inglaterra: você tem medo das armas de guerra que virão contra você? Ela disse: eu não tenho muito medo das armas de guerra. Eu tenho medo de uma oração de um homem de Deus. Por quê? Porque Deus tem poder para calar um exército. Porque Deus tem poder, como a própria Bíblia ensina, quando Josué orou, a lua ficou no seu lugar, o sol também. E Deus entregou o exército na mão de Josué, todos os seus inimigos. Josué foi um homem que orou a palavra de Deus. Moisés também orou a palavra de Deus. Davi orou a palavra de Deus. Em Hebreus 11, você vai olhar a lista dos heróis da fé, você vai ver aqueles homens que aplicaram a palavra de Deus e andaram na terra como peregrinos, amém, querido? Andaram na terra como peregrinos, e eles fizeram a diferença. Por quê? Porque eles creram na palavra. Então, por meio da palavra, você vai gerar bênção. Você vai ser um abençoador, você é um abençoado, a palavra de Deus habitando em você. Você é um tabernáculo de Deus, cuja palavra de Deus habita na tua vida. Sobre a tua vida está a espada de dois gumes. Satanás tem medo da sua vida. Você representa um perigo, ajoelhado, orando a palavra do Senhor. O diabo não tem medo de diploma, não tem medo, dos melhores perfumes, das melhores roupas, dos melhores ternos, das melhores gravatas. Essas coisas aí não espanta demônios e coisas ruins. Mas, quando um homem de Deus, com seu coração dobrado, curvado, reverenciado à palavra de Deus, esse homem faz diferença. Então Satanás tem medo dessas coisas. Você quer fazer a diferença? Ouça a palavra. O que Jesus ensinou à igreja? Quem tem ouvido para ouvir, ouça a palavra, ouça o Espírito Santo. O Espírito Santo é perfeito, Jesus é perfeito, o Pai é perfeito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é perfeito. E quem diz a Bíblia? A Bíblia fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo. Então creia, tome posse da palavra.
Sabe, o problema de muitas pessoas é ficar esperando na religião, é ficar esperando na placa de um templo, é ficar esperando, irmãos, em amuletos, é arrumar amuletos para a fé. Quero dizer para você, querido, todos esses amuletos que a religião coloca diante dos homens, não vira nada. Não precisa pôr pedrinha de sal no bolso, não precisa carregar rosa no teu bolso, não precisa carregar essa superstição de raminho atrás da orelha, plantar planta lá no fundo da casa, nada disso. Que a tua vida habite a palavra de Deus. Que o teu coração habita a palavra do Senhor. A diferença está aí. Essa é a diferença, irmão. Esse negócio, não, eu vou lá, eu vou pegar o sabonete, eu vou pegar a pedrinha, não sei do que. Meu querido, você não precisa de pedrinha, você não precisa de sabonete, você não precisa de olhinho para perfumar, nada disso. Sabe o que atrai o coração de Deus? É o coração quebrantado, crendo na palavra de Deus. E isso vai fazer a diferença na tua vida. Vai fazer a diferença no teu lar, vai fazer a diferença onde você passar. Então é isso, coração. Para que mudar o que Deus já determinou? O que está escrito na palavra não se muda. A Bíblia diz que Deus acrescentará as pragas para aqueles que aumentam a palavra. Serão amaldiçoados. A Bíblia não precisa de amuletos. Nessa noite é uma noite de libertação, amém, irmãos? Você não tem que pôr tua fé em amuletos. Amuletos os homens criaram. As religiões criaram, Deus não criou. Deus deu a sua palavra. Deus deu a sua palavra. Então creia na palavra. Creia na palavra. Você vai mudar a história acreditando no que a Bíblia diz. Eu acreditei, ela mudou a minha vida. Eu estou aqui em nome de Jesus. Se você acreditar, Deus vai mudar. Sabe, quando você entrar no teu quarto e você orar, o Senhor vai te visitar. Deus é fiel. Amém, meu irmão? Creia sempre. Eu quero nessa noite orar com vocês. Eu quero tirar um tempo agora de oração. Fica de pé. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toda vez que você crê, você vai gerar a bênção. Você vai gerar a bênção. Quando a fé, de acordo com a palavra de Deus, se aproxima e concorda com a vontade de Deus, há um encontro. A vontade de Deus, a palavra e a fé. Quando esses três se encontram, algo sobrenatural acontece. A vontade de Deus, a palavra e a fé. Quando isso acontece, o sobrenatural de Deus, aleluia, ele acontece. O que você quer que aconteça na tua vida nessa noite? Qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho, irmãos, é ser mais fiel a Deus. Se eu fosse mais fiel a Deus, olha, eu estaria desfrutando muito mais.
se eu tivesse uma fé maior ainda. Eu sou muito grato de tudo que Deus tem me dado, mas eu poderia estar desfrutando de um nível maior. Se eu não estou desfrutando de um nível maior, não é culpa de Deus, a culpa é minha. Nessa noite, em nome de Jesus, querido, você pode desfrutar de um nível maior. Você pode ser um gerador de bênção. Você pode, por meio da fé, gerar bênção para a tua vida e abençoar a muitos. Você pode ser um canal de bênção, como foi José, como foi Davi, como foi Abraão, o pai da fé. Oh, nesta noite eu sinto, em nome de Jesus, Deus está mudando a história de pessoas. Deus está mudando a história de pessoas. Deus está mudando a história de pessoas. Eu quero que você agora feche os seus olhos. Nós vamos orar. Orar. Abrir-nos. E agora deixa Deus ministrar. Coloque aquilo que você acha que não pode. Você está diante de Deus que pode, do Senhor que pode. E sonhe, ergue a tua cabeça, enxergue com os olhos da fé, irmãos. Eu achei muito interessante essa semana algo que fala sobre a visão. Como você se vê no espelho? Você se vê feio, derrotado, para baixo, injuriado? Talvez a tua condição não é para tanto. Mas se você tiver uma visão para cima, uma visão de fé, você pode olhar no espelho e você pode te ver diferente, amém? Isso é fé. Tudo está dizendo não, mas a fé está dizendo sim, sim, pode, Deus é fiel, vai acontecer, Deus é bom, Deus é santo, Ele vai mover, Ele vai tocar. A fé está dizendo. A mulher disse: se eu tocar nas vestes, eu serei curada. Se eu acreditar e eu tocar, eu serei curada. Ela foi no meio da multidão, ela tocou, ela acreditou. Aconteceu. Ninguém sabia, mas ela sabia. Jesus sabia. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus te vê o teu coração. Oh, glória a Deus, abre teu coração nessa noite, meu irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. Levante sua mente, levante seu coração da terra agora. E agora põe o teu coração no Senhor, aquele que faz calar um exército. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. E por meio da fé, por meio do teu nome, segundo as Escrituras Sagradas, nesta noite, nós invocamos o Senhor que fez os céus e a terra. E em nome do Senhor agora, seja repreendido toda a obra das trevas, todos os demônios, os espíritos malignos, toda a obra da inveja, toda a obra do mal, toda a obra que persegue os filhos de Deus, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
espírito da miséria, do fracasso, da derrota, o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Toda angústia do inferno, vá embora em nome de Jesus. A palavra do Senhor, meu Pai, está dizendo, conforme nós cremos, nós recebemos. Eu creio nessa noite, Pai, renova as nossas forças, renova a nossa saúde, renova a saúde do teu povo, renova a fé do teu povo, renova os nossos ossos, nossos nervos, nossos músculos, a nossa visão, a nossa mente, renova-nos, ó Pai, tira toda canseira, tira todo enfado, toda dor seja repreendida em nome de Jesus. Que esse corpo seja agora curado, livre, liberto, sarado para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela vida financeira do teu povo, pela saúde espiritual do teu povo, tanto física como espiritual. Abençoa, prospera espiritualmente o teu filho, revelando a palavra para ele, revelando a tua vontade para o teu filho. Espírito Santo, aguça esse coração a meditar a palavra, a invocar o Senhor, e que haja uma mudança, haja uma transformação, haja libertação agora para essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, seja quebrada agora todas as amarras do inimigo, caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor do céu e da terra. Tua palavra é verdadeira, meu Pai. Não estou aqui no meu nome, mas no nome de Jesus, declarando a sorte de bênção do Senhor. Senhor, abre portas para esse pai de família, para essa mulher, meu Pai. Tira tudo aquilo, meu Deus, que quer prender tua filha e teu filho. Em o nome de Jesus. O Senhor é maior, meu Pai. O Senhor é maior, meu Deus. Por isso nós invocamos o Senhor nessa noite. Em o nome de Jesus, haja mudança nessa família que está sendo representada. Essa pessoa perturbada por vícios, por demônios, por hábitos, por costumes errados, pessoas amarradas à droga, pessoa, meu Deus, curvada à idolatria, seja liberta em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, que esse coração agora seja visitado, meu Pai, e todas as cadeias agora vai sendo quebrada, essa vida seja livre dos entorpecentes, seja livre, essa obra de macumbaria também que foi feita, seja quebrada, anulada em nome de Jesus. Todo o mal está vencido na autoridade do Senhor Jesus. Está vencido na autoridade do Senhor Jesus. Nós declaramos, essas vidas não serão as mesmas, em nome de Jesus. Quantos creem? Dê um aplauso ao Senhor Jesus, que a tua vida seja livre. Aleluia, em nome de Jesus.